Olá, queridos. Paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Meus irmãos, nesta oportunidade eu quero tratar sobre a unidade do Pentateuco. Há uma discussão em torno da unidade do Pentateuco. Os conservadores, eles dizem que Moisés foi o escritor dos 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os judeus, obviamente, eles também sustentam essa ideia. A igreja também sustenta a mesma ideia. Enfim, como eu falei, os conservadores, que existem tanto entre os judeus como entre os cristãos, sustentam que o Pentateuco foi escrito por Moisés. Já podemos dizer, entre cristãos e até mesmo entre judeus, e até agnósticos, ateus e historiadores, eles sustentam que o Pentateuco não foi escrito sequer por Moisés. E essa teoria ela é chamada a teoria das múltiplas fontes. Eles, de acordo com essa linha de pensamento, eu vou aqui chamar de crítico-liberal, eles então sustentam que o Gênesis foi escrito por uma pessoa, o Êxodo foi escrito por outra pessoa, o Levítico por outra pessoa, Números por outra pessoa e Deuteronômio por outra pessoa. E, obviamente, eles reconhecem um compilador, não é isso, para as múltiplas fontes ou os múltiplos escritores. Mas os conservadores, eles estão convencidos de que, além de ter sido apenas um autor que escreveu o Pentateuco, este autor foi Moisés. Eu aqui não vou, por assim dizer, tomar um ponto de vista dogmático. Eu me proponho aqui apenas a analisar a questão, e visto que ela não é tão simples assim, mas eu fiz um vídeo anterior falando sobre o nome de Deus, o verdadeiro pronunciamento do nome de Deus, se o nome de Deus era ou não conhecido dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Porque lá em Êxodo 6:3 diz: eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como El Shaddai, ou seja, Deus Todo-Poderoso, mas como o Senhor não lhes fui conhecido. Ou seja, o que Deus está dizendo ali para Moisés é que ele foi conhecido dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo seu nome, Yahvé, ele não foi conhecido. Daí, alguns irmãos, alguns estudiosos, eles concluem que o autor do livro de Êxodo não conhecia o trabalho do Gênesis. Em outras palavras, quem escreveu o livro de Êxodo, ele não teve acesso ao livro de Gênesis, porque se ele tivesse tido acesso ao livro de Gênesis, jamais ele teria colocado esta palavra, conforme nós lemos em Êxodo 6:3, que diz: eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhes foi conhecido. Ok? E a isso nós propomos analisar. A questão aqui não vou tomar um ponto de vista conservador, mas se tomasse não tem problema nenhum. Também acho que não vou tomar um ponto de vista crítico, e se eu tomar não tem problema nenhum, sou livre para escolher o que eu quiser. Eu não sou fiel a nenhuma escola, meus irmãos. Quero que vocês saibam. Há momentos que eu assumo um ponto de vista crítico, há momentos que, de acordo com a minha convicção, com a minha visão, eu assumo um ponto de vista conservador. Eu sou livre para isso. Eu sou livre. Eu quero começar a analisar aqui em Êxodo capítulo 1 e versículo 5. E então nós vamos aqui analisar se o autor do livro de Êxodo não teve acesso ao livro de Gênesis. Ok? O que diz aqui? Vamos ler aqui em Êxodo 1:5. Todas as almas, pois, que procederam dos lombos de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito.
Faleceu José e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Bom, aqui me chama a atenção o seguinte: todas as almas, pois, que procederam dos lomos de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Bom, de acordo com alguns teóricos, há dois autores. Um foi o livro de Gênesis, um foi o autor do livro de Gênesis, outro foi o autor do livro de Êxodo. E há outros que dizem que quem escreveu o livro de Êxodo não conhecia o livro de Gênesis. A questão é, se isso procede, como foi que o autor do livro de Êxodo soube que 70 almas entraram no Egito? Se ele não conhecia o trabalho de Gênesis, se ele não teve acesso ao livro de Gênesis, como é que ele ficou sabendo que 70 almas entraram no Egito, visto que essa informação nós encontramos exatamente no livro de Gênesis? Eu vou ler aqui para o senhor, Gênesis 48, versículos 26 e 27. Olha o que diz aqui sobre as pessoas que entraram. Gênesis 48, versículos 26 e 27. 48, será que eu errei? Vamos ver se é o 47. Gênesis 47, perdão. E versículo 27. Deixa eu ver bem aqui, meus irmãos. Acho que eu troquei as informações. Deixa eu ver aqui. Gênesis 46. Vamos ver aqui. Pronto. Gênesis 46, versículos 26 e 27. Gênesis 46, versículos 26 e 27. Vamos lá. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram dos seus lombos, foram as mulheres dos filhos de Jacó. Todas foram 66 almas. E os filhos de José, que lhes nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. Ou seja, o que nós lemos em Êxodo 1:5, que diz que 70 almas entraram no Egito, se o autor não conheceu o livro de Gênesis, de onde foi que ele tirou essa informação? Visto que no Antigo Testamento nós encontramos essa informação apenas no livro de Gênesis. Na minha análise, de acordo com a minha visão, quem escreveu o livro de Êxodo, eu não vou entrar aqui no mérito se quem escreveu o livro de Êxodo foi o mesmo que escreveu o livro de Moisés. Mas o que eu quero lhe dizer aqui é que quem escreveu o livro de Êxodo, ele teve sim acesso ao livro de Gênesis. A informação que nós temos aqui em Êxodo 1:5, 70 almas entraram no Egito, é extraída daqui de Gênesis 46, 26, que diz: todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram dos seus lombos, foram, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. 27. E os filhos de José, que lhes nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito eram 70. Então, meus irmãos, para mim, o paralelo, ele não é apenas um paralelo, mas existe uma dependência literária. E um escritor dependeu do outro. E a maioria dos estudiosos, eles acreditam que o que primeiro foi escrito foi Gênesis e depois Êxodo. Logo, quem escreveu Êxodo dependeu da fonte que nós temos em Gênesis. Mas prossigamos. Êxodo 6, 3 a 8. Olha o que diz aqui. Êxodo 6, 3 a 8. Nós estamos aqui analisando se quem escreveu o livro de Gênesis ou quem escreveu o livro de Êxodo conhecia ou não o trabalho escrito de Gênesis. Êxodo 6, 3 a 8. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Essa tradução aqui diz perfeitamente conhecido. E eu estou lendo aqui na Almeida Corrigida Fiel. Obviamente é uma tradução, ok? Essa tradução ela pretende exatamente explicar que o nome de Deus, Yahvé, não foi perfeitamente conhecido, mas não está dizendo que não foi conhecido. Essa tradução ela leva em conta que, obviamente, Moisés foi o escritor de todo o Pentateuco, ou no mínimo leva em conta que quem escreveu Gênesis também escreveu Êxodo, e assim nós não temos nenhuma contradição
entre o que se lê em Êxodo 6:3 e o que se sabe de Gênesis, que Abraão, Isaque e Jacó conheceram a Deus pelo nome, chamaram Deus de Yahvé. Mas, de acordo com alguns críticos, eles dizem que não, que nós temos duas fontes, nós temos dois autores, um que escreveu Gênesis e outro que escreveu Êxodo, de acordo com outros, quem escreveu Êxodo não conhecia o trabalho de Gênesis. Vamos partir daqui. Lê mais uma vez, 6:3. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Muito bem. Se o autor do Êxodo não conhecia o trabalho de Gênesis, não é isso? Com base nesta informação que ele diz que Deus não foi conhecido de Abraão, de Isaque e Jacó como o Senhor. Mas tem um detalhe, mas aqui ele diz, eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, como El Shaddai. Ora, se você ver lá em Gênesis, vamos lá, eu vou ler aqui para você. Se o autor não conhecia o trabalho de Gênesis, de onde foi que ele tirou essa informação que Deus foi revelado a Abraão, a Isaque e a Jacó como El Shaddai? De onde foi? De onde foi mesmo? Vamos lá. Gênesis 17:1 diz, sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Ora, meus queridos, nós temos que analisar o todo, não apenas uma parte do todo, mas o todo. Aqueles que analisam apenas esta palavra, não fui conhecido pelo meu nome o Senhor, de Abraão, de Isaque e Jacó, eles deveriam também lembrar que o mesmo autor, ele diz antes, olha o que ele diz aqui, eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Se ele não conheceu o livro de Gênesis, de onde foi que ele soube? Como é que ele soube que Abraão, Isaque e Jacó conheceram a Deus como Deus Todo-Poderoso? Repito, se o livro de Êxodo, se o escritor do livro de Êxodo não teve acesso ao livro de Gênesis, de onde foi que ele tirou essa informação? Que Deus se revelou para Abraão, Isaque e Jacó como o El Shaddai, como Deus Todo-Poderoso. Ora, na minha visão aqui, eu acho mais lógico aqui ver aqui que quem escreveu Êxodo conhecia sim o livro de Gênesis. Porque é no livro de Gênesis, capítulo 17, que Deus se manifesta a Abraão como Deus Todo-Poderoso, queridos. Eu vou continuar a leitura aqui. E também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. De onde é que o autor tira essa informação? Que Abraão, Isaque e Jacó foram peregrinos na terra de Canaã. Se ele não conhecia o livro de Gênesis, de onde é que ele tirou essa informação? Será que ele estava recebendo uma revelação lá do céu? Não creio. Eu creio que ele teve acesso a outras fontes. Se ele não teve acesso ao livro de Gênesis, mas ele teve sim acesso a uma fonte escrita, no mínimo uma fonte oral, para dizer isso. E o que ele está dizendo aqui, também estabeleci a minha aliança com eles, com Abraão, com Isaque e com Jacó, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra das suas peregrinações, nas quais foram peregrinos. Ora, essas informações aqui, meus irmãos, que nós vemos aqui no versículo 4, nós encontramos no Gênesis. Deus fazendo aliança com Abraão, com Isaque e Jacó e prometendo-lhes dar a terra de Canaã. E eles peregrinaram, tanto Abraão como Isaque como Jacó peregrinaram na terra de Canaã. Repito, de onde é que o escritor do Êxodo tirou essa informação? Obviamente ele tirou essa informação do livro de Gênesis. Foi do livro de Gênesis, queridos, que ele tirou essa informação. Versículo 5. Também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. Ora, mais uma vez, a aliança que está em foco aqui foi a aliança que Deus fez com Abraão, com Isaque e Jacó, que faria sua descendência como as estrelas do céu, numerosa. E onde é que nós encontramos
essa informação é no livro de Gênesis. Logo, quem escreveu o livro de Êxodo conhecia sim o livro de Gênesis. Versículo 6, portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirei de debaixo das cartas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Então, meus queridos, eu vou ler bem aqui o versículo 8. Eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a minha mão, jurando que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos darei por herança, eu, Senhor. Mais uma vez, o autor aqui, ele dependeu do livro de Gênesis, porque esse episódio de Deus jurando a Abraão, a Isaque e a Jacó, que jurou a Abraão dar-lhe a terra de suas peregrinações, nós encontramos no livro de Gênesis, queridos. Nós encontramos no livro de Gênesis. Êxodo 16, 23 e 26. Para mim, nós temos aqui mais uma prova de que o autor do Êxodo conheceu o trabalho de Gênesis. Êxodo 16, 23 e 26. E ele disse-lhes: isto é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobejar, guardai para vós até amanhã. E guardaram até ao dia seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem houve algum bicho. Então disse Moisés: comei hoje, porque hoje é o sábado do Senhor. Hoje não achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Somente aqui. Como é que o autor, aqui, o autor do livro de Êxodo, de onde foi que ele tirou essa informação? Que o sábado foi dado como descanso para o povo de Deus. Aí você pode voltar mais atrás e dizer: não, aqui foi conhecido apenas no deserto. E eu lhe digo que o autor sagrado, ele conhecia o mandamento do Shabá a partir não somente do que passou-se a ser observado no deserto, mas a partir do que se lê no livro de Gênesis. E eu vou lhe provar isso. Êxodo capítulo 20, e versículo 8 diz o seguinte: lembra-te do dia do sábado, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nele nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. De onde é que o autor tira essa informação de que Deus fez os céus e a terra em 6 dias e no 7º descansou? De onde é que ele tirou essa informação? Você pode dizer: não, foi uma revelação do céu. Não, eu acredito que ele contava com uma fonte escrita, com uma fonte literária, queridos. E na minha visão, eu vejo que quando o autor disse isso bem aqui, quando o autor do Êxodo escreveu isso aqui: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Eu acho que o autor estava dependendo dessa passagem bem aqui, que eu vou mostrar para os senhores. Gênesis 6, 2 a 3, que diz: os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que Deus criara e fizera. Meus irmãos, para mim o paralelismo está muito claro. Para mim está muito claro que o escritor do livro de Êxodo conhecia sim o livro de Gênesis. Conhecia sim. Êxodo 2, 24. O que diz aqui? Vamos ver aqui. Êxodo capítulo 2, versículo 24. E aconteceu, e
ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Ora, que aliança é essa aqui que o autor está fazendo menção? Uma aliança que Deus fez com Abraão, com Isaque e com Jacó. Essa aliança que o autor aqui tem em mente, ela se encontra exatamente no Gênesis. É no Gênesis que nós encontramos Deus fazendo aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Logo, o autor do livro de Êxodo conhecia o trabalho de Gênesis. Êxodo 6, 8, eu já li ali. Eu quero ler aqui Êxodo 32, 13. Olha o que temos aqui. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Jacó, os teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei à vossa descendência toda esta terra, de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. De onde é que o autor sagrado tira essa informação, queridos? De onde é? De onde é que ele tirou essa informação? Deus prometendo a Abraão, Isaque e Jacó dar-lhe a terra. É do livro de Gênesis. É claro que nós temos uma alternativa. Você pode dizer, não, mas o livro de Gênesis ainda não era conhecido do autor, então ele recebeu isso por tradição oral. Pode ser, não tem nenhum problema. Agora o que eu lhe digo é o seguinte, que é mais fácil, é mais plausível a gente entender que o autor aqui, ele conhecia sim o trabalho escrito de Gênesis. É mais plausível se acreditar, ok, meus queridos? Vamos aqui, Êxodo 33, 1. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo, não é isso aqui, isso aqui é outra coisa. Então a gente vai ficar aqui por essas considerações, existem muitas outras, queridos. Volto a dizer para vocês, eu estou aqui fazendo uma análise porque um dos nossos inscritos, eu não vou mencionar o nome dele, né? Não vou. Mas um dos nossos inscritos fez um questionamento quando eu fiz o vídeo anterior que falava sobre aquela declaração de Êxodo 6.3 que diz, eu apareci a Abraão, a Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Então esse determinado inscrito no meu canal, ele acha que foram dois autores. E não só isso, ele acha que, se eu não entendi mal a sua fala, não é isso? Que quem escreveu o livro de Êxodo não conhecia o trabalho de Gênesis. Se eu não entendi mal a sua colocação, foi isso aí. Sobre quem escreveu o Êxodo foi um e quem escreveu o Gênesis foi outro, eu não entro neste mérito, ok? Eu não entro neste mérito, isso não faz diferença para mim. Agora, eu acredito, para mim há evidências de que quem escreveu o livro de Êxodo conhecia, sim, o trabalho escrito do livro de Gênesis. Assim como quem escreveu Deuteronômio conhecia o trabalho escrito do Êxodo. Meus irmãos, havia uma antiga tradição ali muito corrente entre os pais da igreja, que Tertuliano ele faz menção a esta tradição, e essa tradição ela diz o seguinte, essa tradição também ela se encontra no quarto livro de Esdras. O que é que ela diz? Ela diz que todos os livros dos judeus foram queimados ali no cerco babilônico. Quando Nabucodonosor invadiu Israel, queimou o templo, saqueou, diz que ali também foram queimados os livros dos judeus. Essa tradição ela era corrente, ela existe no quarto livro de Esdras e Tertuliano faz menção a ela. E muitos outros pais da igreja também fazem menção a esta tradição e eles dão crédito. Então, de acordo com essa tradição, Deus inspirou Esdras, o sacerdote, a restaurar toda a escritura só de mente. Tudo que Deus tinha dado para a nação de Israel foi queimada ali no cerco de Jerusalém nos dias de Nabucodonosor. Então, quando os judeus regressam para a Judéia, sob a liderança de Esdras, então um dos feitos de Esdras foi restaurar toda a Torá ao povo judeu. Isso ele fez por meio do Espírito Santo.
Ok, queridos? De acordo com essa tradição. E Tertuliano ele faz menção a esta tradição e ele concorda. Então, eu quero lhes dizer que, por que eu estou mencionando esta tradição? De acordo, então, com essa tradição, sendo ela verdadeira, então Esdras, ele foi quem escreveu toda a Torá do Antigo Testamento. Então, sendo isso verdade, meus irmãos, Esdras, ele tinha um sentido todo especial para aquilo que nós encontramos em Êxodo 6:3. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Ora, Esdras, que escreveu o livro de Êxodo, também escreveu o livro de Gênesis. E com certeza ele, como um escriba hábil, ele entendia muito bem o que ele escreveu e ele sabia, Esdras, ele sabia que Abraão, Isaque e Jacó conheceram e invocaram a Deus como Yahvé. Ele sabia disso. No entanto, mesmo assim, ele colocou aquelas palavras. Então, se Esdras sabia, mas colocou aquilo em Êxodo 6:3, obviamente, na mente de Esdras, ele jamais quis dizer que Deus não foi conhecido de Abraão, de Isaque e de Jacó como o Senhor. Jamais. Então, cabe a nós, meus irmãos, estudiosos da palavra de Deus, conhecer esses informes e procurar entender e não se apressar. Repito, não se apressar e dizer na Bíblia há contradições. E eu digo aqui para os senhores, eu não tenho nenhum problema de admitir contradições na Bíblia. Eu não tenho. Se você perguntar para mim, professor Nathaniel, você tem algum problema em admitir contradições? Eu não tenho problema em admitir contradições. Eu não tenho. Agora, só que eu não estou vendo nenhuma contradição, sinceramente falando, eu não estou vendo nenhuma contradição em Êxodo 6:3, sobre Deus não ter sido revelado como o Senhor para os patriarcas, com aquilo que se lê no Gênesis. De uma vez que há a possibilidade, existem mesmo traduções, como a que eu tenho aqui em mãos, olha, eu tenho aqui em mãos. Êxodo, vou ler aqui mais uma vez para os senhores. Êxodo, capítulo 6, versículo 3. Olha como é que se traduz aqui. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. O que eu disse no primeiro vídeo, eu repito aqui. Eu sou favorável a esta tradução. E por que eu sou favorável? Porque, na minha convicção, de acordo com a minha pesquisa, quem escreveu o livro do Êxodo conhecia o trabalho de Gênesis. Ora, logo, se quem escreveu Êxodo conhecia o livro de Gênesis, ele também sabia que Deus foi conhecido não somente como Deus Todo-Poderoso, mas também como o Senhor. E se ele sabia, é óbvio que o sentido aqui é exatamente esse aqui da tradução, que diz: eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. É verdade que outras traduções elas não trazem perfeitamente, elas só dizem: não lhes fui conhecido. Mas esse não foi conhecido não quer dizer que Abraão, Isaque e Jacó não tenham invocado a Deus como Senhor. Não quer dizer isso. E quem escreveu o livro do Êxodo conhecia o livro de Gênesis. Conhecia ao ponto de ele trazer essa informação bem aqui. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Essa primeira informação dele aqui mostra que ele conheceu o Gênesis. Porque é no livro de Gênesis, repito, é no livro de Gênesis que nós temos Gênesis capítulo 17, Deus falando com Abraão, dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Se ele não conheceu o livro de Gênesis, de onde é que ele tirou essa informação? Ele tirou, obviamente, foi do livro de Gênesis, querido. Então, por aqui eu vou encerrando este vídeo, queridos. Eu espero que vocês tenham entendido o assunto. Aqui esse vídeo ele vai funcionar como um adendo do outro vídeo que eu lancei. Se vocês ainda não viram o outro vídeo,
Eu peço que vocês vejam o vídeo anterior que eu lancei, falando sobre o nome de Deus, ok? Que Deus nos abençoe e nos guarde para todos sempre. E vocês podem fazer sim comentários, podem fazer críticas, mas críticas respeitosas à minha pessoa, porque até onde eu vejo eu procuro respeitar os meus inscritos. Então, de forma nenhuma, eu admito falta de respeito para comigo. Eu não sou um comentarista desonesto. Eu não sou. Eu sou um comentarista, eu sou um teólogo que fala de acordo com as minhas convicções. E a minha convicção atual, eu não posso falar diferente, é que quem escreveu o livro do Êxodo escreveu o livro de Gênesis. Se foi Moisés o escritor do Pentateuco, aí eu não entro no mérito. Aí eu digo que nós não temos provas para isso. A tradição judaica e a tradição cristã vai dizer que foi Moisés o escritor do Pentateuco. Se foi ou não, aí é outra coisa a ser investigada. Ok? Agora, que quem escreveu o livro do Êxodo conhecia o livro de Gênesis, a isso eu defendo que conhecia sim. Ok? Se você gostou desse trabalho, compartilhe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E que Deus possa nos abençoar e nos guardar para todo sempre. Amém.